Contextualizando, o Vue.js é um framework JavaScript para a criação de componentes de interface de usuário e Single Page Applications, que são as aplicações de página única. Suas principais características são a progressividade e a reatividade. Sua criação se deu a um fato bem curioso, que se passou dentro do escritório do Google, lar também de outro framework, o Angular. Dizem as más línguas que ele pode ser um irmão bastardo do Angular, mas o fato é que o Vue.js teve um crescimento surpreendente e recentemente superou grandes frameworks em comparação ao número de estrelas do GitHub. Fica com a gente para conhecer mais o Vue.js. Olá, CDFs! Como estão os nossos queridos seguidores? Por aqui estamos bem e mais uma vez trazendo conteúdo interessante para você. Vamos começar com uma pergunta. Você já trabalhou com Vue.js ou trabalha com outro framework concorrente a ele? Se sua resposta foi nem uma coisa nem outra, não se preocupe, estamos aqui para te mostrar o poder dessa ferramenta e alguns dos seus diferenciais. Para falar de Vue.js, temos que começar com o Ivan Yu, um ex-funcionário do Google que, após ter trabalhado em diversos projetos utilizando o Angular, teve a ideia de extrair do framework apenas as partes que ele mais gostava, juntar todas elas e assim criar um novo framework muito mais leve. Em 2013, Evan começou a trabalhar no desenvolvimento, usando apenas seu tempo livre. Em julho, ele realizou o primeiro commit do projeto e o lançamento inicial do Vue.js foi em fevereiro de 2014. Mas foi em 2015 que o framework teve um grande momento. No começo daquele ano, o Laravel, um famoso framework PHP, incorporou o Vue.js em seu projeto, resultando em uma explosão de novos adeptos ao recente framework JavaScript. Com essa inesperada ascensão e apoio da comunidade financiando o projeto, no mesmo ano de 2015, Evan saiu do Google e começou a trabalhar no Vue.js por tempo integral, lançando a versão 1.0, sua primeira versão estável. Daí em diante, o Vue.js virou o queridinho de milhares de desenvolvedores, se tornando um dos frameworks JavaScript mais populares do mundo. Para vocês terem uma ideia, no dia da gravação desse vídeo, o repositório do Vue.js conta com mais de 169 mil estrelas no GitHub, deixando para trás outros grandes frameworks como o Angular, mantido pelo Google, com 63 mil, e até mesmo o React, mantido pelo Facebook, que está com 153 mil. Bom, depois de ficarmos por dentro dessa incrível história da criação do Vue.js, nós já podemos considerar que assim que somos íntimos dele e começar a chamá-lo de Vue, né? O Vue muitas vezes é referenciado como um framework progressivo e reativo. Esses conceitos são muito importantes hoje em dia quando o assunto é desenvolvimento front-end de aplicações modernas. Se você não conhece o conceito de reatividade, vamos chamar aqui o Momento Alura para te trazer mais conhecimento ainda. Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira da Alura. O reativo diz respeito à sua arquitetura que atualiza a camada visual cada vez que tem uma mudança de estado. Em outras palavras, o seu HTML vai ser atualizado toda vez que o valor de uma variável de um componente seu no Vue for alterado. A reatividade dos frameworks front-end abriu uma nova era no universo do desenvolvimento web, trazendo uma interação muito mais fluida e instantânea entre o usuário e a aplicação. Eu adoro esse momento e você já sabe, né? Tem link com desconto aqui na descrição para você fazer os mais de 1000 cursos na Alura. Como falamos, além de reativo, o Vue é progressivo, o que significa que ele foi projetado para ser altamente adaptável a outros frameworks e bibliotecas. Isso quer dizer que é possível utilizar o Vue em apenas uma parte de uma aplicação que já está desenvolvida, ou trabalhando em conjunto na parte visual com framework back-end, como o Laravel e o Ruby on Rails, por exemplo. E, obviamente, é possível utilizar Vue em toda a aplicação, ou em Single Page Applications, usando o ecossistema completo com o Core, o Vuex e o Vue Router. Essa característica é o que destaca ele dos frameworks como o Angular e o React, que são indicados para aplicações completas. Sendo assim, geralmente eles são usados para fazer toda a parte do cliente e para conversarem com o back-end se conectam a uma API. O Vue segue a filosofia da simplicidade e seu setup prova isso. Com algumas poucas linhas de código, já podemos ter o bichinho rodando e testemunhar sua reatividade funcionando. Nesse exemplo, os passos foram simples. Primeiro criamos um HTML bem basicão com uma div, um H1 e um input, e importamos a biblioteca do Vue. Feito isso, criamos uma instância do Vue passando um objeto com duas propriedades, o seletor do container da nossa aplicação, ou simplificando a div com ID app, e um objeto com os dados da nossa aplicação, o model. Para finalizar, dentro do H1 colocamos uma sintaxe de template do Vue, dizendo para ele mostrar a propriedade nome do nosso model. E utilizamos a diretiva vModel para conectar o valor do input, a mesma propriedade nome do model. Tadã!
Isso já foi o bastante para a mágica da reatividade acontecer e nosso HTML ser atualizado automaticamente quando o input é alterado. Bacana, né? E falando em modernização, existe outro conceito que se fortaleceu no mundo front-end, o de componentização. Já se foi a época que todas as funções de interação com o usuário ficavam dentro de grandes blocos, geralmente em apenas um único arquivo JavaScript. O Gabriel lembra disso. Com esses conceitos cada vez mais presentes no front-end, a comunidade foi percebendo que se ganhava muito mais em reutilização e manutenção quando se quebrava em pequenas partes toda a UI, ou seja, criando diversos pequenos componentes. Eu lembro, mas eu não gostava. Com o Vue também se pode dividir sua aplicação em componentes independentes, mas acho que podemos partir para um exemplo que vai tirar qualquer dúvida que você tenha sobre o conceito. Para isso, vamos pegar o mesmo exemplo que mostramos e transformá-lo em um componente. Dá para ver que substituímos todo o conteúdo da div app por uma tag customizada chamada cdftv-component. Essa tag vai renderizar o conteúdo do nosso componente. Todo o HTML e o model foram movidos para o objeto construtor do componente que acabamos de criar. Assim, isolamos nosso código do resto da aplicação, deixando a manutenção muito mais fácil e rápida, sem contar que ficou muito mais simples de reutilizar o componente. Uma outra peculiaridade do Vue são os chamados Single File Components, que é a separação de cada componente dentro de um arquivo com extensão .vue. Esse arquivo contém todas as informações do componente, como HTML, CSS e JavaScript. Os Single File Components são uma forma mais simplificada de se utilizar o Vue para aplicações de média e grande escala. Vamos então transformar o nosso exemplo em um componente de arquivo único. O resultado fica assim. Dentro da tag template fica o HTML do nosso componente. Na tag script fica toda a lógica e a estilização na tag style, que nesse caso, junto com o atributo scoped, aplicará as regras de estilização apenas para os elementos dentro do componente, criando assim um isolamento total dele. Nós sabemos que essa estrutura de arquivos não é lida pelos navegadores, né? Então, para utilizar um Single Page Components do Vue é necessário um bundler, como o Webpack, para transformar o nosso código em JavaScript. Vamos citar algumas outras características desse framework. O Vue tem algumas similaridades com seu principal concorrente, o React. Por exemplo, ele também utiliza o Virtual DOM e se mantém focado na camada Vue do MVC. Mas o Vue trabalha de forma diferente em vários aspectos. Ele é considerado mais completo, pois já é um framework, onde não é preciso trabalhar com várias outras bibliotecas em conjunto. Não que isso seja um ponto fraco do React, ok? Na verdade, isso é até um diferencial. O Vue usa o bom e velho HTML, pois ele trabalha com template, mas também é possível utilizar o JSX e até o TypeScript, embora não de forma tão integrada quanto o Angular. Outro ponto interessante é que ele oferece o Vue CLI, onde dá para criar o projeto do zero de forma bem rápida e configurável. A curva de aprendizado do Vue é considerada bem menor, já que os conhecimentos exigidos são HTML, CSS e JavaScript. Para ajudar, sua documentação oficial já está em português para quem prefere. Um ponto que pode ser considerado negativo é que o Vue não dá suporte ao IE8 e versões anteriores, já que ele usa funcionalidades do ECMAScript 5 incompatíveis com essas versões. Uma dica importante para quem deseja começar a usar o Vue é a instalação da extensão Vue DevTools em seu navegador. Ela vai te ajudar deveras a inspecionar e depurar suas aplicações em uma interface mais amigável. Muito bem, CDFs, podemos ver que quando o assunto é modernidade em aplicações front-end, o Vue é uma opção poderosa para o seu projeto. Simplicidade e funcionalidades unidas para melhorar a vida de todos nós, amantes da criação de código. Afinal, o framework que nasceu da visão de que sempre pode tornar uma ferramenta mais simples. Vale também destacar a coragem do Ivan Yu, né? Vamos combinar, né? Não é qualquer um que largaria uma carreira sólida de anos no tão sonhado Google para apostar tudo na sua visão de um melhor framework. Nós saímos ganhando com a sua coragem, que nos trouxe uma opção incrível para desenvolvimento front-end. E você, CDF? Será que também pensaria em trocar um emprego sólido para apostar tudo em um projeto seu? Conta pra gente aí nos comentários. A gente quer saber, hein? Até a próxima. Tchau! Fica ligado na playlist do Dicionário do Programador, que está logo aqui do lado. São dezenas de termos para você entender melhor a sopa de letrinhas que é a nossa área. Deixamos tudo organizado em ordem alfabética para facilitar. E se você não achar o tema que deseja conhecer, deixa a sugestão dele aqui nos comentários, que nós ficamos de olho para atender o seu pedido.